Bom dia. Hum, Não, não. Bom dia. Bom dia é um modo de dizer entre nós. Um bom dia para você, do seu bom, amigo, do seu bom, sócio, mas é um péssimo dia, lógico. é o que aconteceu ontem, é indescritível. É mais uma daquelas anomalias, né, que acometem o Brasil. Quer dizer, como é que pode o STF se auto-sabotar da maneira que se auto-sabotou? É, Não só manteve um réu na presidência do Senado, como fez essa dissociação esquizofrênica é. entre a figura do Renan Calheiros, réu, né, e Renan Calheiros, presidente do Senado, sendo que a prerrogativa de estar na linha sucessória é do cargo, não é do Renan Calheiros. É. Então evidentemente que ali é esquizofrênico, né? E mais, né, o descumprimento da ordem judicial, ao que tudo indica, apesar do Marco Aurélio ter pedido ao Janot que tomasse providências, e ao próprio Supremo, eles vão livrar o Renan também deste crime, porque é o crime de desobediência. Então, isso aqui virou a Renanlândia. E Né? para reforçar a ideia de que é uma decisão esquizofrênica, nós estamos falando de um presidente do Senado que na semana passada articulou um golpe para aprovar um pacote de medidas contra o judiciário, Contra o judiciário. contra as apurações que, que estão na origem dos 12 inquéritos que aguardam na fila no próprio STF. Então, é a esquizofrenia mais suprema. Não, isso cria um ambiente de insegurança jurídica, que nós já falamos aqui. O Renan cria um ambiente de insegurança jurídica, porque é óbvio, né, que quais são as regras do jogo. O que é segurança jurídica? São regras claras, né, e aplicáveis. Para todo mundo. Para todo mundo. Não. O STF inventa jurisprudências e faz cambalhotas, saltos triplos hermenêuticos, como disse uma fonte minha do judiciário, né, para salvar um sujeito. Ora, se um sujeito pode ser salvo por interpretações e subterfúgios jurídicos, qual é a segurança que isso cria para o investidor, para o cidadão? Nada, zero. Um sujeito repetindo, com 12 inquéritos e que se tornou, segundo os vazamentos ali para a imprensa, o pilar da República, segundo o governo Michel Temer, e Carmen Lúcia, que foi interlocutora do Planalto. Lógico. A gente sabe que ele não garante nada. Ele não garante a PEC 241. Ele não garante a reforma da Previdência. Ele só garante o golpe contra a Lava Jato. De fato, é a única coisa que ele pode oferecer para os vários grupos políticos que o apoiam. Ele não pode oferecer outra coisa. Ele pode oferecer o cangaço nesse frenesi que o Renan ele foi acometido por essa frenesi, né? O Renan Calheiros desde a semana passada, em que atira para todos os lados na tentativa de atingir a justiça. Não, e eu fico pasmo de ouvir de gente boa, que não podia, o Renan é fundamental para a governabilidade. Olha, nós cansamos de repetir aqui que essa PEC, a PEC do teto, seria votada com Renan ou sem Renan, que o PT não vai se meter nessa, não quer criar mais, ele quer jogar tudo nas costas do Temer, claro. Lógico. Toda ruína que o PT provocou, agora quer jogar, só quer passar adiante. Imagina se eles vão chamar para si a responsabilidade pelo caos que eles provocaram neste país. O presidente do Senado tem poderes imensos, mas não pode deter certas coisas se a maioria do Senado quer votar uma PEC como a PEC do teto. Então, papo furado, né? Na PEC teve 61 votos. Eles já passaram primeira votação, teve 61 votos. Não teria como segurar. O Jorge Viana sabia disso e tudo mais. O que eu acho que de fato aconteceu, e aí eu estou aqui no terreno da especulação, embora a gente
tem ali uma outra informação, que o Renan tem muita informação sobre muita gente. E usou, e ameaçou, entendeu? Revelar determinadas informações que contribuíram para que o resultado fosse esse que nós, infelizmente, tivemos ontem. Esse é o fato. Afora aquilo que foi publicado no UOL, que nós reproduzimos, né? Afora ou complementando esse dado aí, essa informação aí que nós tivemos, que houve, sim, uma costura dentro do STF, inclusive aconselhamentos, né? Aconselhamento de um determinado ministro. Né? Dois. Hoje o Lauro Jardim falou que foram dois. Dois, eu desconfio. De dois, todo mundo desconfia. Eu acho que está mais ou menos claro. Né? Que foram aconselhar o Renan e o advogado do Senado a seguir por esse caminho, já costurando isso no STF. Ou seja, tirá-lo da linha sucessória e mantê-lo na presidência, uma esquizofrenia como nós. E o que eu soube, publiquei hoje de manhã, é que o Alexandre de Moraes e a Grace Mendonça, ministro da Justiça e advogada-geral da União, passaram um dia, terça-feira, ali no STF, no gabinete da Carmen Lúcia, acertando essa manobra e tentando convencer dois ministros que estavam hesitando. Eu até imagino quais sejam. Eu também imagino. E um deles... Eu espero, pelo menos. Espero que eles tenham hesitado, pelo menos. Espero que o Teori Zavascki, por exemplo, tenha hesitado. Pois é. Esse eu acho mais importante pelo fato de ser o relator da Lava Jato no Supremo. Exatamente. Eu espero que ele tenha hesitado, inclusive porque os votos dele foram no sentido contrário. Mais esquizofrênico do que o Teori Zavascki não existe, né? Porque todos os votos dele foram... Embora ele já tenha protegido o Renan no passado, porque quando o Janot pediu a prisão do Renan, ele não concedeu, né? E depois pediu as maletas de volta, ele barrou a Operação Metis lá. Então, o Teori, em relação ao Sarney, já deu várias derrapadas no passado. Mas, nesse caso, como se referia não ao Sarney, não ao Renan, mas ao cargo de presidente do Senado, pelo menos um pouco de pudor institucional eles poderiam ter tido e falado, não, o presidente do Senado tem que ser ficha limpa. É ridículo ficar discutindo as questões mais ligadas, das picuinhas jurídicas ali, quando tem um fato que é muito mais importante do que todos os outros. E todos os brasileiros sabem disso. Eu não preciso ficar explicando aqui, você não precisa ficar explicando. É tão evidente que um sujeito está sendo processado, pode ser condenado por peculato, por desvio de dinheiro público. Não pode estar lá na presidência do Senado. No caso do Teori, especialmente no caso do Teori, ele sabe o que o Renan fez no verão passado. Ele sabe, sim. Não é apenas o caso... Porque o que é incrível é que a gente está ainda no caso Mônica Veloso. Nada de Lava Jato, né? Está parado lá. Estão todos os inquéritos, ele sabe o que fez, sabe do que ele vai ser acusado, sabe que ele vai ser denunciado, ele provavelmente ainda não sabe o que há nos depoimentos da Odebrecht, mas se quisesse saber, saberia. Então, ou pelo menos a gente já deu muita coisa. Se ele lê jornal, se ele lê o Antagonista, ele sabe. Mas é tudo muito... Foi uma manobra tão porca, assim, em rede nacional, todo mundo vendo, desmoralizou completamente o STF, criou um clima de suspeição em relação ao STF, que eles, incrivelmente, porque a gente sempre desconfiou deles, mas incrivelmente, diante da corrupção geral dos outros poderes, a gente tinha até uma certa expectativa de que o judiciário pudesse se erguer um pouquinho, né? Mas ontem foi um dia, de fato, um dia de vergonha, um dia que vai ser difícil eles se redimirem disso. Porque se nivelou por baixo tudo, né, agora. Nivelou-se por baixo e um trololó que não fazia o menor sentido, em cima de um
personagem que a gente sabe quem é, o Brasil inteiro, como você falou. Bom, vamos ver aí. E uma manobra que foi antecipada. Quer dizer, quando a Mônica Bergamo, a gente conhece a Mônica Bergamo, deu todo o roteiro da manobra, de que o Celso de Mello, que normalmente é o penúltimo a votar, foi o primeirão para livrar a barra de todos os outros, para que os outros ministros pudessem acompanhar o voto dele. Tudo acertadinho, tudo combinadinho. O negócio não é assim que se faz. Como você disse, você imagina atuam como advogados informais do Renan Calheiros. Você imagina uma Suprema Corte Americana, um jornalista dizendo como é que vai acontecer um julgamento da Suprema Corte Americana. Imagina. Não existe. Você pode imaginar como cada um vai votar, mas o roteiro, não. Imagine se o Sérgio Moro, em vez de cochichar uma piada com o Aécio Neves numa circunstância social, tivesse revelado exatamente como julgaria, que pena daria a um condenado e como procederia num julgamento. Ou pior ainda, se ele tivesse dado conselhos para o advogado de defesa de um réu. Claro. Olha, é um troço... Fora de esquadro. Fora de esquadro. Mas é isso aí, né? A gente está vivendo... Olha, eu acho que... E é importante, as pessoas desanimam, que eu entendo o desânimo, porque a gente também ontem foi dormir desanimado. Mas eu acho que a gente tem que ter a clareza de que o PT era um problema exógeno ao Brasil, né? E, tinha algum grau ali de brasilidade, mas assim, é uma coisa meio exógena, né? Foi um ponto meio fora da curva. E é mais fácil extirpar algo exógeno do que algo endógeno. O PMDB e Renan Calheiros são endógenos ao Brasil. Eles fazem parte da Constituição desta nação. Não é uma sociologia barata. Eles até escrevem a Constituição, reescrevem. Exatamente. Então, na Constituição... A Constituição é informal. Exato, formal, informal, cultural. Então é mais difícil expelir esse tipo de gente, né? Esse tipo de procedimento e tal, do que o PT. Mas a gente não pode desistir, porque senão... E se a gente pega o que aconteceu na última semana, nós tivemos várias vitórias e derrotas, né? Ontem mesmo, no meio de todo esse turbilhão, o Senado teve que abrir mão da possibilidade de aprovar a lei da intimidação, lei do terror, o AI-5, que estava sendo redigido pelo senador que insultou todo mundo que estava na rua no domingo, que era o Roberto Requião, uma violência não contra o STF, mas contra a Lava Jato. Então, quando a gente pensa uma derrota terrível na Câmara dos Deputados, nós tivemos o esfacelamento das 10 medidas e com tudo que eles puseram no lugar. Depois, no Senado, a gente conseguiu segurar o pedido de urgência, uma manifestação importantíssima no domingo, que resultou na vitória da terça-feira, de ontem. Enquanto a gente estava perdendo num lugar, estava ganhando no outro. Eles não abriram mão ainda. Obviamente, a gente vai ter que brigar muito, mas, de qualquer maneira, tiraram a urgência desse pacote obsceno e a derrota no STF. Então, tá 3-3, não é que esteja 3-0 para eles, não. A vida não está fácil para o Renan também. Não está. Eu garanto que o Renan tá com a vida bastante infernizada. Bom. Um abraço, então. Um abraço, tchau.